Pessoal, beleza? Então, estamos voltando aí com a Lei 8.112 de 1990. Hoje a gente vai estar falando sobre as responsabilidades do servidor. A responsabilidade do servidor. Lembrando que a responsabilidade do servidor não tem nada a ver com a responsabilidade civil do Estado, ok? O pessoal fala, sempre se fala por aí, né? O Estado é responsável por todo ato produzido pelo seu servidor e tal, e tal, e tal. Realmente, de fato, mas não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, tá? Isso aqui é apenas sobre a responsabilidade do servidor, nada mais, tá bom? Então vamos lá. Todo servidor, tá? Ele produz atos, tá? Todo mundo, aliás, você produz atos no seu dia a dia. E o que acontece? Esses atos, né, através desses atos, pode ser gerado algum tipo de infração, certo? Essa infração, ela poderá, tá, como consequência, trazer ao servidor o fato dele ser processado em 3 esferas, tá? Apesar dele ser servidor público, não significa que o único processo que ele poderá responder seja um processo administrativo disciplinar, tá? Ele pode também ser processado tanto pelo processo administrativo, mas também pelo processo civil e pelo penal, tá? Então nessas 3 esferas, cumulando, tá? Uma sem interferir na outra, mas ele pode responder nas 3 esferas, tá? Então vamos citar aqui um exemplo. Vamos supor que o servidor está conduzindo um veículo da administração pública, tá? E ele está a serviço, só que ele dá uma vacilada lá, tá? E o veículo vem a colidir, sei lá, num poste, tá? E esse poste cai e mata alguém e fere outros, enfim, tá? Todo esse filme de terror aí. O que é que acontece? Primeiro, na esfera civil, ele vai responder, vai ter o ressarcimento ao erário, tá? Ou multa, ou ele vai ser punido com multa, tá bom? No administrativo, ele vai sofrer penalidades, podendo levar até a demissão, não sei, se é o administrativo, depende da situação, tá? E na penal, ele responderá por crime. Não importa se é doloso ou se é culposo, mas ele responderá na esfera penal também, tá bom? Então vamos lá. Na penal, existem 3 possibilidades de absolvição, tá? A primeira delas é a negativa de autoria, ou seja, o fato aconteceu, mas não foi você, tá? Não foi o servidor, não foi aquele servidor que estava sendo acusado. O servidor, não tem nada a ver. Não foi a pessoa, tá? Não foi a pessoa, não importa se é servidor. Na área penal, negativa de autoria, não foi a pessoa que cometeu aquele fato. Segunda, a inexistência do fato, ou seja, o fato aconteceu, mas não é tipificado crime, tá bom? Então, existe essa possibilidade também. Terceira possibilidade, na esfera penal, de você ser absolvido, é a inconsistência ou a falta de provas, tá bom? Então, existem essas 3 possibilidades. Você veja bem, apesar das esferas elas caminharem, tá, independentes, tá bom? Cada uma, né? Uma sem interferir na outra e tal, mas tem um detalhe. Se o servidor, por exemplo, que esteja respondendo o processo nas 3 esferas, tá? Nesse exemplo que foi citado, nas 3 esferas, mesmo que uma não interfira na outra, mas se na área penal, tá? Se na esfera penal, ele for absolvido pelas 2 primeiras possibilidades, que é a negativa de autoria e a inexistência do fato, ele também será absolvido nas outras esferas, automaticamente, ok? A única possibilidade que tem na penal, mas que não o absolve das outras esferas, é a questão da inconsistência ou a falta de provas, tá? Porque as provas levantadas pela penal, de repente, elas são diferentes das provas levantadas pelo processo administrativo ou na área civil, tá bom? Ou na esfera civil, ok?
Então vamos fazer aqui outro exemplo. Você veja bem. Vamos supor que nesse processo civil, tá? Ele teve o ressarcimento ao erário, a multa, tá? Mas foi mantido o cargo, foi mantido a função pública, tá? Ele não perdeu, mas existiu a multa, tá bom? Então o que é que acontece? Ele será penalizado, digamos assim, vai pagar essa multa, como ele está em serviço, como ele não perdeu o seu cargo, ele irá pagar no carnê, tá? Isso vai ser parcelado, só que o valor da parcela não pode ser inferior a 10% da sua remuneração, tá bom? O valor da parcela não poderá ser inferior a 10% da sua remuneração, tá? E no caso dele ter sido demitido, aí não. Aí ele vai ter que pagar de uma vez, não existe parcelamento, não existe carnê, tá bom? E ele terá 60 dias para pagar. Caso ele não pague, ele será inscrito na dívida ativa. E quem conhece dívida ativa sabe que é um problema sério, tá bom? Então é isso. A responsabilidade do servidor, tá? Eu espero que esses vídeos sirvam para a gente compartilhar conhecimento, tá? Sirva para ser bênção na vida de alguém que venha assistir esse vídeo, tá bom? Todos que caminham fazendo concursos, né, para tentar melhorar de vida, não desista, continue firme, continue estudando, tá? O pouco conhecimento que eu tenho adquirido nos meus estudos, eu estou compartilhando com vocês também. Eu espero que venha abençoar a vida de várias pessoas, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até mais.